Nesta aula, nós vamos aprender alguns comandos de cópia muito utilizados no AutoCAD e no Civil 3D, que são o Offset, Mirror e Array. A utilização de cada um depende do caso que você quer trabalhar. Por exemplo, o Offset serve muito para criar margens de rios e de estradas, o Mirror para criar cópias e espelhos e o Array para criar cópias em formatos parecidos com tabelas. Para começar, então, vamos criar alguns objetos para que a gente possa visualizar as diferentes formas de aplicação do comando offset. Então, primeiramente, vou chamar uma linha, L, Enter, primeiro ponto, segundo ponto, Enter para finalizar. Um círculo, então vou colocar aqui círculo, C de círculo, vou clicar um ponto e o raio, tá aqui. E um retângulo, vou pegar agora pelo ícone, ó. Primeiro canto, segundo canto. Agora que eu já tenho pronto esses três objetos, vou chamar o comando offset. De que maneira? Posso clicar aqui dentro do menu Modify, na aba Home, nesse ícone chamado Offset. Quando eu clico aqui, ele me pede apenas a distância de offset. Essa distância é o quanto que você quer que o segmento que vai ser copiado seja paralela ao original. Então, por exemplo, vou colocar 10 aqui e vou aplicar na linha. Eu seleciono agora o objeto para ser paralelo. Então, clico aqui. Se eu quero paralelo aqui para cima, clico para cima, ó. Selecionei e clico de novo, ó. Tá vendo? Criei. Se eu quero que ele venha para fora, olha aí, criei. E isso pode ser continuado utilizando qualquer objeto. No caso de um círculo, ele mantém o centro do círculo. Então, olha só, vou criar um paralelo para fora aqui. Tá vendo? Vou criar um paralelo para dentro. E posso usar o retângulo também, que ele vai manter o centro, ó, para dentro, para fora. Então este é o comando offset, muito utilizado, e você vai acabar utilizando ele no Civil 3D em vários momentos. Por exemplo, se você quiser fazer a margem de uma estrada, você vai saber utilizar o comando offset a partir do eixo principal da estrada. O próximo comando que trabalharemos é o comando fillet. O comando fillet ele serve, além de cortar, ele serve para a gente criar algum tipo de canto. Então vamos chamar o comando fillet aqui. O comando fillet ele tem um modo aqui que a gente chama de mode, que é o mode trim. E tem raio zero. Quando você tem o raio zero, significa que o canto vai ser perpendicular, gerando um ângulo reto. Então o que eu tenho que fazer? Basicamente, selecionar o primeiro objeto, selecionei aqui. E o segundo, quero criar um canto para cima aqui, ó. Vou clicar no segundo objeto. Tá vendo? Ele cortou para mim e gerou um canto reto aqui. Olha mais uma vez aquele pedacinho que eu estou mostrando aqui do trim, que está sendo mostrado na tela. E se eu continuar os comandos, ele vai desaparecer. Utilizando esse mesmo canto, eu vou mostrar para vocês o fillet quando a gente altera o raio. Então, ó, fillet. Só que agora, dentre as opções aqui, eu vou digitar R para alterar o raio. Vou colocar um raio de 5 aqui, por exemplo. Quando eu seleciono o primeiro objeto e o segundo, ele gera para nós um canto circular. Vamos dar um zoom aqui para visualizar. Ó. Notem que sumiu aquele segmentinho que estava aqui do lado. Gerei um canto circular através do comando fillet. Para finalizar, então, vamos conhecer o comando array. O comando array funciona como se eu estivesse criando uma tabela a partir do objeto copiado. Então, vou excluir esse objeto aqui e vou criar um único círculo para facilitar. Coloco um círculo aqui, por exemplo, de raio 10, um círculo pequenininho. O comando offset me gera objetos paralelos, porém de centro igual. Então, por exemplo, se eu pego um offset de distância 10, eu coloco ele para fora aqui. O que vai acontecer no array? No array, eu vou utilizar o círculo de dentro, por isso estou excluindo de fora, e vou criar cópias em linhas e colunas. Se eu clico aqui no array, eu tenho como selecionar a opção do número de linhas e o número de colunas. Vamos dizer que eu queira duas linhas ao invés de quatro. Eu coloco 2 aqui. Se eu quero 4 colunas, eu posso deixar 4 ou posso mudar para 3, por exemplo.
E aí agora eu tenho que colocar uma distância de offset da linha e uma distância de offset da coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 e 20 na coluna também. Essa distância é de acordo com a necessidade que você tiver. E aí eu posso terminar o meu comando array selecionando o objeto, ó. A última coisa que falta depois que eu ajustei tudo é ver qual objeto que eu quero. Então vou selecionar aqui, ó, Select Objects. Seleciono o círculo, Enter e agora eu posso finalizar. Ok. Tá aí a minha cópia utilizando o array. Nesta aula, nós conhecemos alguns comandos para corte e vimos que eles poderão ser muito utilizados em nossos projetos. Vimos que o trim simplesmente corta os objetos e que o comando fillet e o comando chamfer podem ser utilizados para que a gente crie cantos. O fillet para criar cantos arredondados e o chamfer para criar cantos retos.